para continuarmos, vamos cantar outra música. Só em Jesus seguro estou e confiante sempre vou. Ele é a paz no coração, é minha luz na escuridão. Ele é a fonte do poder, a sua força faz vencer, e nessa rocha eu estarei, sempre firmado até morrer. Só em Jesus que se entregou em sacrifício por amor.
Amém. Vamos curvar nossas frontes e orar. Nosso querido Pai amado que estás nos céus, somos gratos a Ti por mais uma vez estar na sua santa casa de oração. Agradecemos o privilégio que o Senhor nos dá, em meio a lutas do nosso trabalho, dos nossos estudos, estamos aqui para louvar o Teu nome. Abençoe a cada um que está por vir e aqueles que não puderam vir por algum motivo, que o Senhor abençoe da mesma maneira. Seja conosco nesse culto de adoração a Ti, que ele possa ser um culto de louvor ao Teu nome e que o Seu nome possa ser lembrado aqui em nossos corações, para que possamos ter uma vida melhor aos Seus pés. Quero abençoar o pregador dessa noite, o Isaac, que ele possa mais uma vez ser um instrumento em Tuas mãos para nos dar essa mensagem. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Tá muito fraco, gente. Hoje é só segunda. Boa noite. Ah, melhorou. Aqueles que não receberam o bilhetinho, né, do JA, e vieram ontem e hoje, me procurem, que eu vou entregar o de ontem e o de hoje. E quem veio hoje e também não recebeu, me procura também, tá? Agora nós vamos ter uma mensagem musical com a Denise Alves. Só um pouquinho, vamos aguardar. Boa noite aos irmãos. É um prazer estar aqui. Primeiro, para louvar e agradecer o nome do nosso Deus, para rever e conhecer novos irmãos. E sei que estamos aqui reunidos com um único objetivo: louvar, engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir Teu coração pulsando junto ao meu. Que morra o meu
reviva Cristo em mim. Tudo que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, eu sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou, refaze outra vez, irei sentir teu coração, o santo junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém? A nossa vida diária é assim: peca, pede perdão, peca, pede perdão, e assim nós vamos no decorrer de todo o dia. Mas o maravilhoso é saber que toda vez que nós chegamos a Cristo, é como se fosse a primeira vez. E Ele nos declara, em nome de Cristo, sem culpa. Perante o rei, diante desse tribunal, estou aqui para ser julgada. Afinal, culpada eu sou e já não posso apelar e nem fugir. Agora eu tenho que enfrentar. Ouço a sentença do juiz, ele me olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Não posso crer, é impossível compreender um amor assim.
condenado foi por mim e salvo eu fui. Quando ele se entregou e ao olhar para a cruz eu começo a chorar, ela era para mim. Eu pensei então no que eu fiz, mas ele olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu caio de joelhos e oro. Eu quero agradecer, mas como mudou a minha vida te ouvir dizer. Cem, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. A reportagem de Marcos Lozecano. Por fora, maravilhas arquitetônicas. Por dentro, majestosas obras de arte. Igrejas na essência, mas também prédios que se tornam alvos da cobiça imobiliária. Nos últimos 10 anos, 200 templos em média por mês fecharam as portas em toda a Europa. As fachadas são conservadas, mas no coração das velhas igrejas batem os martelos da modernidade. Templos convertidos em condomínios de apartamentos, discotecas, hotéis. Na República Tcheca, a igreja do século XIII virou um spa no começo do terceiro milênio. A gerente diz que os quartos estão sempre lotados. Para ela, é um santo negócio. A prefeitura de Maastricht, no sul da Holanda, também acha que foi abençoada quando herdou a velha catedral numa das áreas mais nobres da cidade. Hoje é uma livraria, frequentada por 800 mil pessoas por ano. Este prédio perdeu sua vocação eclesiástica em 1796. Ficou um tempão abandonado. Virou um estábulo municipal, um depósito de bicicletas e, por fim, um salão de festas. Depois de outro longo período de abandono, a velha igreja de Maastricht foi comprada por um empresário holandês, que decidiu transformá-la num templo de conhecimento e cultura. Na Grã-Bretanha, onde o número de igrejas caiu de 55 mil para 40 mil na última década, o reaproveitamento é variado. Nesta esquina, em Londres, o velho templo anglicano virou um moderníssimo estúdio musical. Um santuário do som, considerado pelos papas da música um dos melhores do mundo em termos de acústica.
Mas os sacerdotes, o que acham disso? É o triste sinal dos tempos, diz o padre Jeremy, responsável por uma pequena paróquia no norte de Londres. As pessoas até acreditam em Deus ainda, mas acham que não precisam mais ir à igreja. Esquecem o verdadeiro sentido de comunidade. Polêmico, o assunto ganha espaço na imprensa britânica, que, de um modo geral, bota a maior fé nesse tipo de solução. Alguns editoriais defendem que pecado mesmo seria botar esses belos prédios no chão. Boa noite. O que vocês acharam da reportagem? Curioso, não? A Europa enfrenta uma grande crise, ou melhor, o cristianismo enfrenta uma grande crise lá na Europa. A situação é muito complicada porque a Europa, que é um continente muito intelectualizado, após ver assim tudo que o cristianismo fez na Europa, simplesmente desacreditou. O ateísmo, o naturalismo, o humanismo lá é muito forte. E o que a gente vê é justamente isso que tem acontecido. As igrejas estão se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. E aí você tem templos históricos, coisas maravilhosas, uma arquitetura linda, sendo utilizado para tudo quanto é tipo de coisa, menos para pessoas que buscam a Deus. Ontem e sábado de manhã eu comecei a falar sobre identidade, como nós encontramos a nossa identidade, ou qual é a busca da nossa identidade. Eu falei que somente quando nós temos Deus como nossa referência é que nós temos realmente a nossa verdadeira identidade, que é imagem e semelhança de Deus. E aí ontem eu falei um pouco sobre o que aconteceu com o povo de Israel para eles chegarem no tempo de Jesus e simplesmente estarem mais envolvidos com idolatria. E a idolatria era religiosa mesmo, eles adoravam o sistema religioso deles e perderam o seu propósito, a sua identidade, se tornaram inertes na história. E o que é realmente muito preocupativo é que a Europa passou por esse mesmo processo, só que pior. Não tinham só pessoas inertes dentro do religiosismo, tinham uma religiosidade opressora. Uma igreja que era envolvida nos seus próprios interesses, buscava poder, buscava riqueza e oprimia as pessoas em nome da fé. Consequência disso é o que eles têm lá hoje. Você tem países que realmente são completamente ateus, não têm nenhum tipo de religiosidade e vivem muito bem. Vivem num nível de cultura, de paz, de sossego, de tranquilidade, de honestidade, de funcionamento social quase paradisíaco. Aí, quando eu assisti essa reportagem, eu fiquei pensando, será que isso é possível acontecer aqui no Brasil, na América do Sul? Será que esse processo também se repete conosco? E aí eu queria que você exercesse aqui um pequeno exercício, fizesse um pequeno exercício de imaginação. Pense na igreja de Vila Matilde hoje. Você é membro da igreja de Vila Matilde. Agora imagine comigo que daqui a 3 gerações, a partir da sua, os seus netos não vão estar mais nessa igreja. A igreja de Vila Matilde, como você a conhece hoje, não vai ter mais esses bancos, não vai ter mais esse púlpito, talvez não vai ter mais esse batistério. Sei, aqui vai se tornar um restaurante. Vai se tornar uma hospedaria, vai se tornar algo do tipo. Algo para festas. Você acha que é possível daqui a 3 gerações acabar a igreja de Vila Matilde? A gente precisa pensar muito quando a gente reflete nessa questão por causa do seguinte. A gente tem uma herança teológica, bíblica, que nos diz que nós somos a igreja verdadeira, que nós somos o movimento verdadeiro para os últimos dias. E eu acredito sinceramente e piamente nessa verdade. Só que a gente pode cair numa tendência de achar que essa verdade por si só é capaz de me manter no cristianismo. No sentido de que, porque eu estou debaixo de uma placa, porque eu estou debaixo de uma estrutura institucional, isso é o bastante para mim como cristão, como cristianismo.
E aí eu fico pensando, não, realmente, nós somos um povo profético, nós somos uma igreja com herança e chamado profético. Só que Israel também era. Lembra que eu falei no final de sábado, a herança de Abraão, a promessa de Deus a Abraão, você vai ser uma bênção a partir de ti, eu vou abençoar todas as nações, vocês vão ser um grande povo, esse povo vai abençoar. Deus tira Abraão, faz dele uma nação. E o que essa nação faz por todo o Velho Testamento? Corre atrás de ídolos, corre atrás dos seus próprios interesses, negligencia completamente o propósito para que ela fora chamada. E aí, quando eu olho para essa nossa herança, eu fico pensando se às vezes a gente não pode negligenciá-la e perder o nosso propósito, esquecer da nossa verdadeira identidade, esquecer por que realmente estamos aqui e qual é a nossa missão, de realmente pegar essa verdade e ensiná-la ao mundo, de demonstrá-la verdadeiramente ao mundo e não transformá-la num ídolo, em algo pregado na parede. Eu gostaria de te chamar para ler Juízes, no capítulo 2, verso 7. Juízes capítulo 2, verso 7, conta a história do finalzinho da vida de Josué, faz um resumo da situação do povo de Israel. E é interessante que o livro de Juízes, ele tem uma frase muito famosa, muito conhecida, que ele diz que no tempo daqueles homens, daqueles juízes, não havia rei, não havia ordem, e cada um fazia o que bem queria. Não havia unidade, não havia coesão. Israel já havia perdido a sua identidade. E aí Deus começa a levantar juízes para resolver situações aqui e ali. E aí, olha o que diz aqui no verso 7, a partir do verso 7. O povo de Israel prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Verso 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. É bem curioso esse momento, porque ele mostra justamente isso. A minha tônica até agora tem sido essa: ou nós somos a imagem de Deus, ou nós somos a imagem dos nossos ídolos. Ou nós refletimos a imagem de um Deus vivo, ou nós refletimos a imagem de um ídolo inoperante, de um ídolo desumanizador, que nos faz perder a nossa real identidade. E ídolo, gente, como eu falei, pode ser qualquer coisa, não é uma imagem pregada na parede com o nome de algum patriarca da igreja. Ídolo é aquilo que eu coloco no meu coração, que está acima de Deus, que eu coloco para substituir Deus. E geralmente essa coisa se chama eu. E aí o que importa é a minha felicidade, a minha satisfação. O que importa é aquilo que eu quero alcançar. E a gente pensa nisso simplesmente em coisas lá do mundo, ganância, dinheiro, poder, mas muitas vezes essa briguinha, essa birrinha de eu quero a minha própria vontade, acontece bem aqui, nesses bancos. O culto tem que ser do jeito que eu acho melhor. As pregações, as músicas, a programação inteira, as pessoas que vêm aqui falar, não, tem que me agradar, porque o culto é para mim, não é para Deus. Esse é só um exemplo de que qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus se torna a razão da nossa vida, se torna a nossa referência. E quando não é o Deus vivo, nós nos tornamos desumanos. Nós perdemos a nossa real identidade. E para ilustrar essa situação, eu queria justamente falar sobre essa questão das 3 gerações.
Eu tenho aqui 3 cadeiras e eu queria fazer uma leve dinâmica aqui para tentar ilustrar como acontece. Não é assim uma lei, não é uma receita, mas é simplesmente algo pedagógico, ilustrativo, para a gente entender como é que funciona um pouco essa questão da idolatria e da nossa perda de identidade durante esse processo. No começo, havia Josué. Josué representava toda uma geração que, junto com Moisés, havia saído do Egito, visto a mão gloriosa e grandiosa de Deus, livrando o povo com pragas, destruindo uma nação cheia de deuses. Não sei se você sabe, mas cada uma das pragas afrontava diretamente um dos deuses do Egito, mostrando que Jeová era mais forte do que qualquer um dos deuses do Egito. E aí o povo entra em 40 anos de caminhada, começa a passar fome, Deus provê comida, começa a passar a sede, Deus provê água. Tem uma nuvem que provê calor de noite, tem uma nuvem que provê sombra de dia, uma coluna de fogo que provê calor à noite. A própria presença de Deus está ali entre eles. Eles veem a lei dada no Monte Sinai, ouvem a voz de Deus trovejar no Monte Sinai, veem Moisés sair de lá refletindo a glória de Deus. Esse povo conhece a Deus, esse povo se relaciona com Deus. Só que aí Josué morre. E vem uma segunda geração. Uma geração que deixa de ter Deus como identidade e coloca no lugar de Deus os seus antepassados. Começa a viver de uma fé residual de seus pais. Começa a viver da herança, da história do povo, e não viver a própria história. Eu sei que meus pais adoraram Deus que tirou eles do Egito, deu umas leis aí, que alimentou todo o povo, mas é o Deus dos meus antepassados. O verso cita isso muito claramente. Deixaram de adorar o Deus dos seus antepassados. Não era nem o Deus deles mais, era o Deus dos seus antepassados. E isso é muito clássico, principalmente no contexto em que nós vivemos. E eu ouço muito no Adventismo uma frase muito interessante que ajuda a ilustrar um pouco isso. O adventista é o povo da Bíblia. Quantos acreditam nisso? Quase todo mundo. Mas você acredita que cada adventista diariamente estuda a Bíblia, termina de ouvir um sermão que é pregado no púlpito, chega em casa e vai conferir para ver se é isso mesmo, lê diariamente a Bíblia, estuda, procura ouvir a voz de Deus? Você acredita que o adventismo como um todo faz isso? Não, mas nós somos o povo da Bíblia. Por quê? Não, porque lá no passado nossos pais, eles discutiam, debatiam em praças públicas sobre teologia e eles provavam pela Bíblia que estavam certos. Por isso nós somos o povo da Bíblia. Ok, mas e você? Você é a pessoa da Bíblia? Você é o povo da Bíblia? A segunda geração ela tem esse problema. A referência dela é a história, é a identidade dos seus pais. Então, se a primeira geração ela conhece a Deus, a segunda geração ela conhece sobre Deus. E esse é o grande problema. Muito mais a gente conhece sobre Deus do que realmente Deus em si. Nós sabemos todas as verdades e doutrinas que cercam esse Deus, mas nós não temos um conhecimento verdadeiro de quem é Deus. E se nós não conhecemos quem é Deus, nós não sabemos quem nós somos. Então, a primeira geração conhece a Deus. A segunda geração conhece sobre Deus. E aí vem uma terceira geração que diz que depois que todas aquelas pessoas morreram, surgiu essa nova geração, uma terceira geração, que não conhecia a Deus. Porque se essa geração aqui vivia da energia e da fé residual dos pais, o que essa daqui tem? Ela olha para a segunda cadeira, ela olha para os seus pais e fala assim, não, eu sei que meu avô era um homem de oração e tal, mas meu pai, eu não sei o que é meu pai. Não, vovô orava muito, lia muito a Bíblia, vovô pregava poderosamente, dava estudo bíblico. Meu pai, eu sei que ele ia sábado de manhã na igreja e tal, assistia o sermão, mas
Durante a semana, meu pai estava mais preocupado com o emprego dele, com o que ele ganhava, deixava de ganhar. Nem passava muito tempo com a gente. Eu sei que vovô ele fazia muito culto, ele estudava a Bíblia em casa, mas meu pai, eu nunca vi ele abrindo a Bíblia com a gente. Então, esse pessoal aqui perde completamente a referência e cai na idolatria, porque não é possível para o ser humano deixar de ter uma referência, nós não somos autossuficientes. E se nós perdemos a nossa referência, a gente coloca outra coisa no lugar. Só que esse pessoal aqui não tinha o que colocar no lugar. E aí eles procuram ídolos. Eles procuram outras imagens. Então, na primeira cadeira, nós temos o compromisso. A primeira geração é essa geração de compromisso, de contato com Deus, de busca. Já a segunda geração é uma geração de instabilidade. Café com leite. Às vezes é, às vezes não é. Às vezes está, às vezes você não sabe o que quer da vida. É uma geração que não dá para entender o que eles estão fazendo. Vem à igreja, ok, mas parece que quando sai dali é uma pessoa completamente diferente. Aqui é os interesses de Deus, ok, mas lá fora quem manda sou eu. E aí o que acontece com a terceira cadeira, a terceira geração? É a cadeira da crise. É uma cadeira que perde o seu chão, perde a sua referência e entra em crise de identidade. E aí começa a inventar qualquer coisa para suprimir essa crise. Qualquer referência que me dê um sentido na vida. Ok, isso não é Deus, então vai ser o dinheiro, vai ser, sei lá, meus bens, vai ser minha família, vai ser meu emprego, vai ser qualquer coisa. Algo que me dê qualquer sentido, que me dê alguma razão para levantar de manhã. Essa cadeira é a cadeira da crise. Na primeira cadeira, está um pessoal que fala assim, primeiro Deus e depois eu. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. O resto vai ser acrescentado depois. Primeiro Deus, depois eu. Esse pessoal da segunda cadeira aqui é o pessoal do primeiro eu, depois Deus. Então, eu participo desse sistema religioso, eu participo dessa denominação, eu aceito as crenças dessa igreja, as práticas doutrinárias dela, desde que não influencie no meu dia a dia. Desde que não atrapalhe a minha vida. Isso é muito sutil, gente, não é fácil de perceber. A Bíblia cansa de falar enganoso é o coração do homem. A gente sempre procura o que é melhor para nós. Sempre a gente vai procurar a autopreservação, o prazer, a satisfação, em lugar, em detrimento das outras pessoas. É o darwinismo e a sobrevivência do mais forte. Se cada um pudesse assim, não, eu vou fugir para a floresta, eu vou ficar lá escondido, e ninguém vai saber que eu sou cristão, aí lá eu não vou pecar, eu vou ficar quietinho lá, mas também não vou mostrar para ninguém que eu sou cristão, não vou influenciar as pessoas, não vou dar meu testemunho. Quando eu era criança, assim, que eu via aquelas pregações sobre a volta de Jesus e que ia ter a perseguição, eu ficava imaginando, assim, eu escondendo lá nas cavernas, assim, e todo mundo passando, ninguém me vendo. Hoje eu fico pensando, caramba, eu ia fazer isso mesmo? Eu ia deixar um mundo que estava nas horas finais sem saber de Deus? A gente tem essa tendência natural de autopreservação. São os meus interesses primeiro. Então, os outros que se lasquem, tiveram até agora para ouvir a verdade, eu é que vou garantir minha salvação. De pensar, não, vamos lá, vamos encarar, vou sofrer perseguição, mas bem-aventurados são os que são perseguidos em nome de Cristo. Vamos lá, vamos pregar o Evangelho. Não, a gente pensa logo em fugir, em desaparecer, em salvar nossa própria pele. Porque essa cadeira aqui é primeiro eu e depois Deus. Depois que eu tiver tudo satisfeito, aí eu penso nas coisas de Deus. Se eu tiver tempo para Ele, beleza, eu vou fazer sim. Mas primeiro sou eu. E aí, quando essa geração aqui olha, já em crise, ela fala assim, vamos deixar de ser hipócrita, né? Se é para colocar você mesmo em primeiro lugar, então, primeiro eu e depois eu também. É eu e pronto, acabou. Esse negócio de Deus aí não funciona. Você fala de Deus, mas você não vive. Você fala que acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Então, se é para viver desse jeito, eu prefiro viver do jeito que eu vivo. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro eu, depois Deus. Eu e ponto final. E aí, quando a gente vai para a história bíblica, a gente tem alguns bons exemplos, só para ilustrar esse ponto. Por exemplo,
Aqui na primeira cadeira sentou um camarada chamado Abraão. Como é que a Bíblia se refere a Abraão? O pai? Pai da fé. Abraão era perfeito? Abraão errou? Mas por que a Bíblia chama ele de pai da fé? Porque ele era um camarada que sentava aqui, ó, na primeira cadeira. Aí, de repente, Deus fala assim, ó, Abraão, te prometi um filho, você está velhinho aí, tudo mais, só tem esse filho aí, o outro já sumiu, mas eu preciso que você pegue esse filho e sacrifique para mim. Tudo bem, Senhor. Primeiro você, depois eu. Se é isso mesmo que você está pedindo, eu vou triste, eu vou contrito, porque é meu filho, mas eu vou. E ele vai. Primeiro Deus, depois eu. Abraão deixa tudo que possuía, ele não era pobre. Ele era de uma família muito próspera. Ele deixa tudo que ele tem e vai com sua família para um lugar onde Deus havia prometido. Primeiro Deus, depois eu. E aí, vem o filho dele. Como é que é o nome do filho dele? Isaac. Eu. Quem era Isaac? Quem era Isaac? Filho de Abraão, pai de Jacó. Quem era Isaac? Quem era Isaac? O que a Bíblia fala sobre Isaac? Casou com 40 anos, ou seja, ficou virgem até os 40 anos. Quase morreu. Quem era Isaac? Filho de Abraão. A realização dele era ser filho do pai dele. E pai do filho dele. E os teólogos vão falar exatamente isso daí. Não, Isaac era o filho de um grande homem e o pai de um grande homem, mas ele mesmo... Eu não estou falando aqui que ele era ruim e tudo, mas só para esse exemplo, quem era Isaac? Por que a gente não tem uma história dele ali? Casou com Rebeca, beleza, ok, teve um filho. É isso. É isso. E aí a gente vai para a terceira cadeira, terceira geração. Como é que é o nome desse cara que senta aqui? Jacó. Quem era Jacó? Irmão de Esaú. Só que existe uma história muito grande de Jacó na Bíblia. Exatamente. Jacó era trapaceiro, enganador, mentiroso, 171, corintiano. Alguém vai me pegar na saída, né? A gente mexe onde não deve, dá nisso, né? Provavelmente se envolveu com Telex Free, marketing de rede, essas coisas tudo, né? Esse era Jacó. Primeiro eu, depois eu. Se eu precisar enganar meu irmão, mentir para o meu pai, e sair assim com as calças na mão, sair correndo desesperado para salvar minha própria vida, é isso, esse é quem eu sou. Enganador. Por quê? Que referência eu tenho? Meu pai, Abraão, lá atrás, ok, mas crise. É um cara que não tinha mais identidade. E aí ele passa a perseguir seus próprios interesses. Outro exemplo, de um outro cara que sentou aqui, é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Quem era esse homem? Davi. Homem segundo o coração de Deus. Devia ser um cara bacana, né? Respeitava as esposas alheias, tinha um cuidado pela vida do semelhante, né? Aquele cristão típico. Era esse Davi? Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? De novo, ele sentava aqui, ó. E aí, Natan chega na cara dele e fala assim, ó, você é um adúltero. Sou mesmo, Deus tenha piedade de mim. Começa a chorar desesperado, envergonhado, cai de joelhos, fica de jejum, em prantos. Deus me perdoa, tem piedade de mim, não retira de mim o teu Santo Espírito. Eu não quero ser como Saul, Senhor, que, sabe, me perdoa. E isso acontecia constantemente. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Era alguém que estava o tempo todo buscando a Deus. E se ele caía, ele caía na frente de Deus. Já com a mão levantada, me levanta de novo, caí. Deu ruim. Esse era Davi.
Aí vem um outro cara que segue Davi. Como é que é o nome desse cara aqui? Salomão. O que a gente sabe sobre Salomão? Beleza, Salomão, ele assume o reinado de Davi. E aí ele fala assim, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso da tua sabedoria, porque eu não sei como governar, eu quero ser justo, eu quero ser correto. Beleza, Salomão, que lindo isso. Fico muito feliz que você está entregando sua vida, tentando fazer minha vontade. Está abençoado. Inclusive, vou te dar dinheiro também, vou te dar poder. Vai tudo no pacote agora, porque você quer me servir. Aí passa o tempo. Aí Salomão vê um rabo de saia. Fala assim, opa. Passa mais um pouco de tempo. Mais uma. E com cada uma das suas novas esposas, das suas novas amantes, vinha uma carga religiosa que não era a do Deus de Israel. E aí um belo dia, lá uma bela noite, ele está lá com a 207, e aí eles estão para dormir juntos ali, e ela está tristinha, assim, com aquela carinha, assim, de beicinho. O que foi, 207? Devia ter um nome, com certeza, né? Mas com 1000 fica difícil até decorar, né? O que foi? É que saudade da minha terra, lá tinha minha igreja, o templo lá do meu Deus, aí eu ia lá e adorava, era mó gostoso, tal. E aqui não tem nada para fazer, sábado de manhã, em domingo. Não seja por isso, toma aqui um cheque, vai lá e constrói um templo para o seu Deus, algo para você ter o que fazer aí. Ok, ela sai feliz da vida. No outro dia, na outra noite, está com a 314, também está tristinha. O que foi 314? Você ama mais a 207. Deu dinheiro para ela, construir um templo. Não, calma. Se o problema é esse, toma aqui outro cheque, vai lá, constrói o seu também. E quando menos se espera, Israel está numa profunda idolatria, porque a religião perdeu sua identidade, perdeu seu lastro, perdeu sua referência. Israel entra numa profunda crise de idolatria. E Salomão foi o grande responsável por isso. Um homem que começa bem, começa sentado na primeira cadeira, mas de repente dá uma mistureba aí, vira uma pizza meia vegetariana, meio calabresa, meio joio com trigo misturado ali, você não sabe o que é, o que não é. E é interessante que em Deuteronômio, Deus fala muito especificamente assim, não voltem pelo trilho do Egito para comprar cavalos, para conseguir ouro e mulheres. E aí, quando você estuda a história de Salomão, é exatamente isso que ele faz. Por que não pode voltar e pegar cavalo? É porque naquela época cavalo era a maior arma bélica que se tinha. Alguém que tinha muitos cavalos tinha um exército poderoso, tinha uma grande vantagem. E Salomão ele começa a importar cavalos do Egito, começa a importar ouro. A Bíblia fala que ele tinha 666, não sei qual era a medida da época, esqueci agora, mas toneladas de ouro lá. Era muito ouro. Ele começou a pensar nele, nos interesses. Não, vou transformar Israel numa nação próspera e tal. E, de repente, Israel se tornou aquilo que ela mais desprezava. Ela se tornou o Egito. E há indícios históricos que Salomão usava força escrava para construir coisas. Fez várias torres de guerra em volta de Israel e transformou Israel numa nação opressora. Justamente aquilo que Israel fugiu para sobreviver. Se tornou o próximo Egito. Por quê? Não, primeiro eu, depois Deus. E ele jurava que estava fazendo isso por Deus. Mas, na verdade, eram os próprios interesses. E aí vem o terceiro camarada aqui. Filho de Salomão. Roboão. Sabe quem era Roboão? Era um tremendo de um maluco, vento na cabeça. Roboão, quando ele assume o trono, ele se reúne lá com os conselheiros de Salomão e fala assim, olha, quero governar bem, quero fazer os negócios certos aí. O que eu faço? Aí os conselheiros, já que você está perguntando, seguinte, seu pai ele castigou um pouco o pessoal aí, exagerou no imposto, sabe? Estava meio difícil, gente passando fome, sabe? Dá uma desacelerada, sabe? Deixa o povo aproveitar um pouco mais a vida, se recuperar o fôlego. Aí Roboão falou, tá bom.
Bom, vamos ver. Aí ele sai dali, vai encontrar com os amiguinhos dele lá da faculdade de monarquia, administração de reino, sei lá. E ele começa a conversar com os coleguinhas dele lá de faculdade. Aí, o que vocês acham? Como é que eu devo assumir Israel aí? Ó, seguinte, Salomão. Você tem que mostrar que veio, cara. Seu pai foi um baita de um rei. E você tem que mostrar serviço. Você tem que mostrar que o seu legado vai ser tão importante quanto o dele. Então, ó, chega solano. Tira o máximo de dinheiro que você puder e, sabe, transforma Israel numa nação maior ainda. E aí, no discurso de abertura de Roboão, sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó. Vocês acham que meu pai castigou vocês? Pois as costas do meu pai vão ser nada comparado ao meu mindinho. O lombo do meu pai vai ser igual ao meu mindinho. Vocês vão ver o que eu vou fazer. E aí Roboão começa a oprimir o povo de um jeito que ocorre uma guerra civil. E ali a nação, o povo de Deus, racha no meio e se transforma em duas nações. Judá e Israel. E o povo começa cada vez mais a se afundar numa idolatria sem retorno. Principalmente o Reino do Norte. O Reino do Sul ainda deu umas estabilizadas de vez em quando ali, mas idolatria sem fim. Por quê? Perdeu a referência. Não conhecia mais o Deus do seu antepassado. Agora ele só queria saber dele mesmo. Não, eu vi que meu pai ali, de vez em quando, ele até buscava a Deus ali para pedir sabedoria, mas olha o que deu nisso, né? Então, deixa eu viver quieto aqui. Vou cuidar dos meus próprios interesses. É isso que acontece. Paulo, ele vai se referir a essas três gerações, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 2. Primeiros Coríntios 2, verso 14, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, começa no capítulo 3. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Paulo aqui ele vai fazer uma distinção. Quase soltando aqui. Paulo ele faz essa distinção em três categorias de pessoas. A primeira cadeira ele chama de espirituais. Quem são as pessoas espirituais? São as pessoas que possuem o discernimento do Espírito. São as pessoas que têm um relacionamento tão profundo com Deus que elas escutam a voz de Deus claramente. Elas leem a Bíblia, elas escutam uma mensagem e elas entendem o que está acontecendo. Fala ao coração delas. Só que aí Paulo vai dizer o seguinte: eu tentei falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas vocês são carnais. O carnal ele não entende o que está acontecendo, porque ele não tem Deus como referência. Tem um ruído de comunicação no meio do processo. E aí eu tenho que ficar dando papinha para vocês, porque se eu tento explicar coisas mais profundas, vocês têm indigestão, vocês não entendem, vocês engasgam. Porque as pessoas carnais são assim, elas não entendem as coisas do Espírito. Carnal, centralizado em si mesmo, no próprio eu. E aí quando chega na terceira cadeira, Paulo se refere a essas pessoas como naturais, são as pessoas lá de fora. Olha que interessante, né? Ele chama de carnal quem está na igreja e não entende. A pessoa lá de fora é natural. Normal, ela está naquilo que ela é mesmo. E aí, quando ela olha para cá, ela não entende o que está acontecendo. Ela olha isso daqui e fala assim: isso é cristianismo? É esse Deus aí que vocês estão pregando? Aí você já ouviu aquela frase assim, ó: se ser cristão é isso, eu prefiro ser do jeito que eu sou mesmo. Já ouviu essa frase? Você acha que eles estão falando de quem quando eles falam disso? Daquele lá ou desse daqui? Não,
se ser cristão é isso aqui, eu prefiro ser ateu, eu prefiro, sei lá, ser qualquer coisa, menos cristão. Porque a referência não é completa, a referência é perdida. A referência aqui não é Deus, a referência aqui sou eu. E tudo que esse pessoal natural vai entender é aquilo que falam na própria carne deles, é aquilo que eles entendem naturalmente. E aí lá em Apocalipse 3, João, ele tem uma distinção também muito interessante que vocês já sabem qual que é. Quem é que senta nessa primeira cadeira aqui? Apocalipse 3. Quem é que senta na primeira cadeira? Quem está quente. É uma pessoa fervorosa, é uma pessoa ardente em fé. Quente. E quem senta na terceira cadeira? O frio. Aquele que é indiferente. Indiferente, não. Para quê? Para quê? E ele segue vivendo a vida dele. Só que aí João vai falar que o verdadeiro problema está em quem? No morno. E aí quando a gente vê toda essa questão de Laodiceia e da mornidão, a gente coloca uma ideia meio errada na nossa cabeça. Não, porque Laodiceia, esse pessoal morno aí, é esse pessoal que escuta as músicas estranhas aí, e que aí de manhã ele está na igreja e de noite ele, sei lá, vai para a balada. Só que não é isso que o texto está falando. O problema de Laodiceia é um só. Se chama autossuficiência. Eu sou rico, abastado, não preciso de nada. Se é primeiro eu, depois eu, e já satisfiz o eu, então Deus é só parte da minha rotina aqui. E aí o que Deus fala? Sabe de nada, inocente. Você é miserável, pobre, cego, nu, piolento, catarrento, paralítico, sei lá mais o quê. Você é um desgraçado, cara, você não tem nada. Eu te aconselho a comprar de mim. O que ele está falando aqui? Ele está falando uma clara mensagem de justificação pelo sacrifício de Cristo. O problema de Laodiceia é que ela perdeu a referência de Deus e ela acha que ela é capaz de se autopreservar. E aí, quando Deus termina de falar isso, ele fala uma frase muito legal que a gente sempre usa no evangelismo. Eis que estou à porta e bato. Que verso lindo, né? Só que geralmente a gente não pensa que se Deus está na porta batendo é porque a gente trancou ele do lado de fora. Senão ele estava batendo, ele estava aqui com a gente. A igreja trancou Deus do lado de fora, ele está lá batendo. Gente, eu estou batendo, vocês vão me deixar entrar ou está difícil aí? Ah, não, Deus, já acabou o culto aqui e tal, vamos embora. Por quê? A gente está tão envolvido na nossa liturgia, no nosso sistema religioso. E Deus está lá fora batendo, falando, vocês vão deixar entrar? Como é que é? Eu estou aqui batendo, vocês perderam Deus como referência, vocês estão ensimesmados. De repente a religião gira em torno do próprio umbigo de vocês. E aí entra a crise das pessoas que olham lá de fora e elas não enxergam Deus, como eu falei ontem. Elas enxergam um Cristo de madeira pendurado na parede que não fala nada. Quem está sentado nessa segunda cadeira aqui é esse tipo de pessoa aqui, ó. Oi. Eu sou o Ryan. Eu sou um cristão. E essa é a minha história. Quando criança, eu nunca deixei de ir à igreja. Com 12 anos, eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Eu até fui batizado. Sem dúvida, foi uma decisão importantíssima. Fez muita diferença em como eu vivi no colégio. Assim, não me entenda mal. Eu me divirto nos finais de semana. Eu tive uma namorada. Tá, algumas. Fui uma criança normal no colégio. A faculdade foi meio embaçada. Mas eu ia à igreja, por obediência. E depois da escola, eu me casei com uma ótima moça. Ela teve grande influência sobre mim. Até que minha vida é boa. Eu tenho uma casa, 3 filhos. O que mais eu poderia querer? Quer dizer, claro que eu me preocupo com o futuro. Meu casamento poderia ser melhor. E eu preciso passar mais tempo com as crianças, mas as coisas vão melhorar. Eu tenho a minha fé. Eu não falo tanto sobre isso, mas é que
pessoal, sabe? Mas não se preocupe comigo. Meu Jesus é real. É duro. Mas é exatamente essa situação que muitas vezes a gente enfrenta. Por fora a gente professa uma religião maravilhosa e acredita sim nas doutrinas corretas. Só que a gente não pode cair no erro de confundir acreditar nas doutrinas corretas com ter a vida transformada pelo Espírito de Deus. Existe uma grande diferença aí. É o que o Tiago vai falar lá. Você crê na Bíblia? Ok, você está no mesmo nível que um demônio. Crer por crer, ele também crê. E quando a gente... Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, não estou falando aqui de vir à igreja. Não estou falando de sentar aqui e assistir um culto e falar amém. A igreja é maravilhosa, a instituição é linda, sabe? As doutrinas estão certas, é isso mesmo. Nossa doxologia é muito bacana, é isso aí mesmo. Só que isso aqui tem a ver com sentar na primeira cadeira. Com conversar com Deus, falar assim, Deus, primeiro é você. E depois sou eu. Eu confio que o Senhor tem total capacidade de cuidar de mim. Por isso eu vou perseguir só os teus próprios interesses, até que eles se tornem os meus próprios interesses. Essa é toda a questão. É o nosso relacionamento com Deus, não o nosso relacionamento com a igreja, no sentido de um conjunto de doutrinas. Uma suposta verdade que está certa, mas que ela por si mesma é uma ideia. A não ser que a gente entenda que a verdade é uma pessoa. Quando a gente entende que Jesus é a verdade, aí a conversa muda. Aí não é simplesmente mais naquilo que eu creio, é com quem eu me relaciono. Se eu me relaciono com Deus, aí minha identidade passa a ser completa. E aí eu passo a funcionar. Aí eu passo a ser essa primeira pessoa da cadeira aqui, ó, que funciona na sociedade, que é relevante, que a partir dela os outros povos da terra são abençoados, que a partir dela Deus é conhecido e se faz conhecido. Portanto, para fechar, se você por um acaso está sentado aqui nessa terceira cadeira hoje, então faça que nem Jacó. Jacó estava aqui, não estava? Aí teve uma noite lá que ele se encontrou com Deus e os dois começaram a batalhar. Sair no tapa mesmo. Até que Jacó segura Deus e fala assim, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Você não vai sair daqui enquanto eu não tiver meu relacionamento religado contigo. E isso for efetivo para eu religar o meu relacionamento com meu irmão. Porque não era esse o grande problema? Um relacionamento quebrado com Deus era igual a um relacionamento quebrado com o seu igual, seu próprio irmão carnal. Deus me abençoa, o Senhor não vai sair daqui. Então, se você está sentado aqui, lute com Deus. Qual foi a última vez que você passou a madrugada inteira lutando com Deus, falando, Deus, eu não sei o que eu faço da vida, eu estou em crise. Porque esse é todo o problema, sabe? Quem está sentado aqui, quem está lá fora, assim, está tudo errado. Sabe por que Jesus fala lá na carta Laodiceia que ele prefere esse cara aqui do que esse daqui? Porque esse cara aqui, ele vai ter oportunidade um dia, talvez, de que nem o filho pródigo, cair em si mesmo e perceber a situação em que ele se encontra. Ele vai perceber que está ruim mesmo e que algo precisa ser feito. Só que quem está sentado aqui, ele acha que está tudo certo, porque ele vem na igreja. Ele acha que está tudo certo porque ele distribui a grande esperança. Ele acha que está tudo certo porque ele gosta das músicas que a igreja providencia. Então está tudo certo. Se eu vou na igreja certa, então está tudo certo. Esse cara nunca vai cair em si, se tocar. Porque para ele é isso aí mesmo. É isso que o cristianismo é. Então esse camarada aqui, ele tem essa noção. Eu estou em crise, Deus, me ajuda, me dê de volta a minha referência. Foi isso que Jacó fez. Aí Deus falou assim, então você não vai ser mais Jacó, não. Você vai ser Israel. E agora que você caiu em si, eu vou retomar minha promessa a Abraão. E aí você vai se chamar Israel, que inclusive vai ser o nome da nação de Abraão. Israel. Então, se você está sentado aqui, lute com Deus. Fala, Deus, eu não vou sair daqui enquanto você não me abençoar. Enquanto o nosso relacionamento não estiver retomado, religado,
enquanto você não for novamente a minha referência. Se você está sentado aqui, como eu disse, é um pouco mais sério, mas também tem esperança. Faça que nem Salomão. Salomão, ele começou bem, começou ali, aí ele veio parar aqui, que inclusive isso mostra o seguinte: não se trata de você ficar aqui sem sair daqui, se trata aonde no final do dia você vai estar. Davi, ele flutuou. Abraão, ele flutuou nas cadeiras. Mas no final do dia ele estava aqui falando assim: Senhor, tem piedade. Eu sou isso mesmo. Mas eu quero o Senhor do meu lado. Eu quero contar contigo. Me abençoa. E aí Salomão, ele começa aqui, vem para cá. E aí no final da vida dele, ele escreve um livrinho de 12 capítulos chamado Eclesiastes. E aí lá no último capítulo, no último verso, ele fala assim: eu experimentei tudo que a vida tinha para oferecer. Tudo mesmo. Tudo que eu quis, tudo que meu coração se desejou. Eu tive mulheres, carros, mansões, castelos, tudo. E sabe o que eu percebi? Vapor, poeira, névoa. Passa, é vento. É vento. Uma hora está aqui e depois desapareceu. Que ele diz assim: depois de tudo isso, o que eu tiro de lição para a minha vida é o seguinte: tenha um relacionamento com Deus, o tema, e obedeça aquilo que Ele tem para você, os seus mandamentos, porque é para isso que nós fomos feitos. A tradução que a gente tem na Bíblia é porque isso é o dever de todo homem, mas no original está assim: porque isso é o homem. Você foi criado para seguir os propósitos de Deus. Essa é a nossa identidade. Relacionamento com Deus gera uma vida segundo os propósitos de Deus. E aí Salomão estava aqui, e ele falou assim: não funciona. Não funciona. E ele termina aqui. E se pela graça de Deus você está sentado aqui, amém por isso. Continue apegado a Deus, ore constantemente para que Ele não retire o seu Santo Espírito de ti. Para que você possa falar como Josué o seguinte: cada um faça a sua escolha, mas eu e minha casa vamos continuar sentados na primeira cadeira. Vamos continuar conhecendo a Deus e o fazendo conhecido no mundo. Que Deus possa nos capacitar a isso e que nós possamos continuar sempre sentados aqui. Por mais que a gente flutue e acabe, às vezes, caindo e indo parar em outra cadeira, a Bíblia está cheia de exemplos dessas pessoas que sentaram em outros lugares, mas no fim estavam ali. Que essa possa ser a sua situação. Que Deus possa te abençoar e te capacitar. Vamos orar? Perdão. Vou chamar para cantar mais um louvor e em seguida a gente ora. dia em Jerusalém, um homem condenado foi a morrer numa rude cruz. Em meio a escárnios vis, sofrendo sua cruz levou sobre os seus ombros. Ele a carregou. Ali no Calvário, quanta dor sofreu por te amar, morreu em teu lugar. Em agonia e dor, na cruz se entregou. Não posso
Chegou a este mundo vil e muitos não quiseram crer que Jesus, Ele veio pra salvar. Deu visão aos cegos e aos coxos Ele fez andar. Sei que muito em breve virá pra nos buscar. Amém? Ali no Calvário, quanta dor sofreu por me amar, morreu em meu lugar, em agonia e dor. Na cruz se entregou. Não posso compreender quão grande é esse amor. O anjo veio e clamou: Ele vive, pois ressuscitou. Ali no Calvário, quanta dor sofreu por te amar, morreu em teu lugar, em agonia e dor. Na cruz se entregou. Não posso compreender quão grande é esse amor, em agonia e dor. Na cruz se entregou. Não posso compreender quão grande é esse amor. Amém. Muito obrigado, Denise. Estou impressionado aqui, muito legal isso daqui, gente. Olha, tem gente dos Estados Unidos, Panamá, Polônia, Taiwan, Inglaterra. Sábado eu recebi uma mensagem lá no meu Facebook, um rapaz falando um abraço para ele, que estava assistindo lá da Costa Rica. Eu falei, caramba, que legal isso daqui. Estou gostando. Continue assistindo com a gente, você aí que está acompanhando pela internet, e eu convido você para vir amanhã de novo. Vamos falar sobre a irritante graça de Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir, ler, conhecer a história de homens que eram iguais a gente. Caíam, tropeçavam, pecavam mesmo, e pecados escandalosos, inclusive. Mas que pelo Teu Santo Espírito, eles se sentavam na primeira cadeira e buscavam um relacionamento vivo contigo. E é disso que nós estamos atrás. Nós queremos a oportunidade de cair na Tua frente e poder pedir para sermos levantados. Levantados, restaurados, redignificados e refeitos à Tua imagem, para que o mundo possa Te reconhecer em nós. Ajuda-nos a viver esse Evangelho, a viver esse Teu sacrifício que foi tão precioso, e que outras pessoas que estão sentadas na terceira ou na segunda cadeira possam ser motivadas e transformadas também, e tenham esse relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, nos despeça em segurança, nos dê uma boa noite de descanso. Amém.